Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Bom, então nós vamos dar início aí ao nosso primeiro Café em Família. Queria agradecer a presença de todos, especialmente os nossos palestrantes, representantes da UNIC, que eu queria convidar agora para fazer parte aqui da mesa comigo, professor Carlos Eduardo Carmona, coordenador do Unijures. Vamos uma salva de palmas, professor. Eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz. Esse é um projeto pessoal de muitos anos e que agora sai do papel. E eu ver esse auditório lotado de carinhas conhecidas me dá um prazer enorme. Fico muito satisfeita. Muito obrigada a vocês. Só para a gente relembrar, nosso primeiro Café em Família. Falar nisso, né? A professora sempre improvisa alguma coisa. Eu queria avisar que o evento será 100% gravado e depois a gente vai disponibilizar as palestras de forma individual no YouTube. Então, se vocês quiserem depois assistir, vai ser legal, compartilhar com os colegas, vai ser legal porque vai estar lá. Todos os Cafés em Família a gente tem esse projeto. Eu queria fazer a live, mas não deu muito certo, eu não tenho muita habilidade ainda, mas eu vou descobrir. O próximo eu consigo fazer a live, hein? Bom, para a gente relembrar aqui, nós vamos ter 4 palestras hoje. Os palestrantes têm 45 minutos para apresentar o tema. E ao final vocês podem fazer. Todo mundo recebeu aí o bloquinho, a caneta. Então pode esquentar a caneta aí para vocês fazerem perguntas. Esse é o momento para vocês conseguirem absorver tudo sobre o nosso tema principal hoje, que é alimentos. A nossa primeira palestra, Noções Gerais do Direito aos Alimentos, com o professor José Diego Costa. Vai apresentar um panorama sobre a pensão alimentícia. A palestra número 2, nós vamos ter a nossa grata professora Adriana Cardoso, vai falar sobre a ação de alimentos. Quem é que pode propor ação, quem não pode propor ação, como é que as coisas funcionam. Aí nós vamos ter um intervalo, a gente vai ter um café. A professora chegou meio atrasada hoje, a garrafa do café estava na minha casa, então tenha um pouquinho de paciência. Depois do café, nós vamos ter a palestra com a professora Mariana, e ela vai falar sobre a execução da pensão alimentícia, que também é um tema bem caro para quem milita nessa área, né, para quem estuda, tem um monte de mistérios. E aí, por fim, fechando o nosso evento, nós vamos ter palestra com o professor Fabiano Rabaneda, e ele vai falar da pensão alimentícia na Maria da Penha, né, no meio ali das medidas protetivas, como é que as coisas funcionam, o que é diferente na Maria da Penha. Então, eu agradeço novamente a vocês, agradeço a Deus a oportunidade de ter conseguido colocar isso em funcionamento, tirar do papel e, principalmente, tem que agradecer os nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? O nosso escritório, Eduardo Maú, Advogados Associados, que cedeu esse espaço para nós, o site Ponto na Curva, que deu uma cobertura para a gente na divulgação do evento, Gráfica Print, que são os bloquinhos que vocês estão usando aí, Água Brunado, está ali depois para fazer parte do nosso café, a caneta que vocês vão usar para fazer várias perguntas interessantes, Solução Cosméticos, a Erva Mate Santo Antônio. Quem aqui toma tereré? Levanta a mão. Ao final do evento, nós vamos sortear 3 kits compostos de uma caixinha de erva. E vocês já conheceram? Alguém já viu aquele kit tereré? Um copinho assim? Então, a gente montou um kitzinho bem bacaninha. A Erva Mate Santo Antônio também fez a doação do chá. Nós vamos ter um chá na hora do intervalo. Então tem que agradecer. A livraria Janina, que aí a Janina tem um papel importante, porque nós tivemos um concurso cultural. Eu sei que como é a primeira vez, as pessoas ficaram meio assim, ficou com medo de mandar, ai que vergonha, será que eu dou conta? Bom, nós recebemos 6 textos ao total, eu esperava muito mais, e nós escolhemos 2 alunos, o Luan e a Nara. A Nara já chegou? A Nara. E eles foram os vencedores do concurso cultural. A livraria Janina fez a doação de 2 livros, está ali também na área do café, que a gente vai entregar ao final para vocês. Também gostaria de agradecer Mimos de Vó, produtos de queijo, né, de pão de queijo, tem um pão de queijo delicioso na hora do café, e a Nenai, legitimamente árabe, que também trouxe aí umas comidinhas árabes bem gostosas para a gente na hora do café. Tudo bem? Vou passar a palavra agora ao professor Carmona, ele vai falar em nome da UNIC, que é o nosso apoio institucional e é a certificadora do nosso evento, e também agradecer ao outro apoiador institucional, que é o Instituto dos Advogados do Mato Grosso, que depois eu convido todos vocês a entrar no site iamate.org.br, iamate.org.br. Entre lá no site, tem vários artigos muito legais, e olha, nós tivemos um evento na terça-feira agora,
E o evento foi muito bacana, para abrir os horizontes da justiça, do poder judiciário, principalmente do direito de família. Então, quem tiver disponibilidade, dá uma acessada lá, dá uma olhada no vídeo, muito legal. 2 debatedores fantásticos do Poder Judiciário e uma pessoa que não é do Poder Judiciário diretamente, mas assim, tem uma visão muito bacana do novo direito de família, ok? Professor Carmona. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiro eu tenho que parabenizar a professora Clarissa por esse evento, é magnífico. Eu acho que a faculdade merece professores que vestem a camisa e que estão assim. Estou aqui representando o professor Schomer, que eu ouvi essa semana que vocês estão chamando ele de mestre dos magos. Eu adorei essa colocação. Achei excelente. E, além de parabenizar a professora representando a Unim, eu fico feliz por ver esse auditório cheio, porque demonstra o interesse de vocês. Parabéns pelo evento, professora, e que vocês consigam ter bastante aproveitamento dessas palestras. Obrigado, gente. Bom dia. Gente, sem muitas formalidades, eu vou agradecer ao professor Carmona. Obrigado. Muito obrigada. A Unic é sempre parceira nossa nesses eventos acadêmicos. E aí eu já vou chamar o nosso mediador, o primeiro mediador, professor Gleison, por favor. E o nosso primeiro palestrante, o professor José Diego. E para não deixar ninguém injustiçado, eu esqueci de agradecer a uma pessoa que foi fundamental aqui para a gente trocar ideia e construir esse evento, que é a professora Mariana, que não vai ouvir o agradecimento que está lá embaixo, mas depois o evento está sendo gravado. Viu, Mari? Não esqueci de você não. Obrigada, viu? Valeu. A palavra é sua, Inês. Bom dia a todos. Grande satisfação recebê-los nesse primeiro evento. Como a professora Clarissa falou, não foi um evento sonhado, foi um evento que há tempos ela vem gerando ele aí, dia após dia, no passar dos anos. Então é muito gratificante recebê-los aqui nesse primeiro evento, principalmente tratando-se de alimentos, que, como foi falado, é um tema que cada dia mais tem batido as portas do judiciário. Vocês que estão ao término da faculdade, a família vem consultá-los como futuros advogados, como futuros administradores do direito. Então é louvável realmente nós trabalharmos esse tema. É importante falar que, como já a professora mencionou, os agradecimentos nós teremos no nosso link após a segunda palestra. Então, vocês acordaram cedo, alguns estão com fome, alguns falam, eu já quero um cafezinho, Daqui a pouco você terá a oportunidade de estar tomando um cafezinho. Eu quero, desde já, aproveitar para apresentar, então, o nosso primeiro palestrante, o Dr. José Diego, professor, da instituição Unic. Ele é especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes, professor universitário de Direito Civil na Universidade de Cuiabá, Grupo Clóton, advogado e servidor efetivo do PROCON de Mato Grosso, profissional de defesa do consumidor, autor de diversos artigos jurídicos e membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do biênio 2013-2015. Então, ele vai tratar do assunto Noções Gerais ao Direito a Alimentos. E com a palavra, o professor, já gostaria de todos, essa salva de palma a ele. Muito bem, bom dia a todos. Gostaria que, apesar de ficar um pouquinho repetitivo, mas eu não poderia deixar de agradecer a professora Clarissa por essa oportunidade. Não só uma oportunidade para mim poder estar aqui, presente com vocês nesse evento acadêmico, mas essa oportunidade para todos vocês. Afinal, nós estamos numa academia. Na academia nós não vamos simplesmente chegar até a nossa aulinha, fazer a provinha
e pronto, vai lá, você passou o seu semestre, para o final você tem o seu certificado, o seu diploma. A academia é muito mais do que isso. A academia é construir conhecimento, é debater conhecimento, e às vezes nós, por uma questão de tempo, logística, acabamos não tendo essa oportunidade, muitas vezes em sala de aula, mas esses eventos externos servem justamente para isso. Então sintam-se privilegiados. Afinal, estão tendo o apoio da instituição, o apoio desses professores aqui, a professora Clarice que se disponibilizou o tempo dela para poder organizar. Não é fácil fazer isso aqui demanda tempo, isso aqui demanda toda uma logística para poder fazer. Os professores que estão aqui disponíveis para vocês. Eu mesmo estava em Lucas agora na sexta-feira, acabei de chegar às 6 da manhã, nem dormi, para poder prestigiar vocês e esse evento. Então, para todos vocês, muito obrigado por estar aqui. E, para não demandar muito tempo, já, não, deixa eu cronometrar, porque senão eu acabo falando muito, aí a professora Clarissa vai me bater, né? Vocês sabem que a gente tem um carinho especial um pelo outro, não ficar com ciúme, tá, Moacir? Tá, mas todos já sabem, não quero correr risco aqui depois. Ok, a nossa intenção nesse primeiro momento, nesse primeiro debate, é trazer para vocês algumas noções gerais do direito de alimentos. Fazer uma introdução geral sobre o que o nosso Código Civil traz sobre essa categoria e que depois, ao longo das outras 3 palestras que nós teremos, isso será esmiuçado em alguns detalhes específicos para vocês. Então, o intuito nosso nesse primeiro momento é justamente isso. Poder dizer, por que o direito a alimentos? Quem tem a obrigação alimentar? Quem pode exigir esse direito a alimentos? Como que ele vai ser mensurado? O que o nosso Código Civil traz? Como que isso está sendo debatido hoje em dia? Tudo que está presente é amplamente aplicado? Sim ou não? Como que nós vamos tratar essa matéria? Okay? Um primeiro momento que é interessante para a gente lembrar direito a alimentos é a repercussão social que isso tem na nossa sociedade. Afinal, vocês já são acadêmicos, já passaram da metade do curso, então certamente sempre tem um amigo, um parente que sempre quer tirar alguma dúvida com você. E sempre que ele quer tirar alguma dúvida, provavelmente você já deve ter alguém que questionou sobre alimentos e perguntando para vocês sobre prisão civil quanto relacionado a alimentos. Todo mundo sabe disso. Conversando aqui com o nosso coordenador do Unijuris, o professor Carmona, o atendimento do Unijuris está numa média de 70% em direito de família. E desses 70% de atendimento de direito de família, mais da metade é relacionado a alimentos. Ou para você se defender, ou para você requerer alimentos. E quando você vai se defender, muitas vezes já tem a prisão, né? E aí, só aí que o cara se atenta para poder saber, uai, e agora, como que eu vou fazer? Estou na iminência de ter minha liberdade restrita. E isso acaba atentando para a sociedade, despertando sobre a grandeza e sobre a importância desse pagamento, desses alimentos, que vocês já devem lembrar que vocês estudaram lá em Direito das Obrigações, quando vocês saíram da parte geral de Direito Civil, vocês viram, nós temos responsabilidades obrigacionais, mas como que nós vamos arcar com as nossas responsabilidades obrigacionais, nossas dívidas? O que vai responder por essas dívidas é o nosso patrimônio. Eu não vou poder ser preso por uma dívida civil. Excepcionalmente, alimentos. Então, é a nossa única dívida que você poderá ter sua liberdade restrita por um tempo médio, um tempo máximo de 3 meses. E o mais interessante, que aí às vezes a pessoa acaba não se atentando ou tendo uma falsa noção desse fato, o fato dele ter a sua liberdade restrita, dele ter sido preso, ter tido essa prisão civil decretada, vai extinguir aquela obrigação alimentícia dele? Ele deixou de ser devedor daquele valor? Não, não deixou. Então ele continua sendo obrigado, ele vai poder ser executado pelas vias ordinárias, contudo ele não vai poder ser preso mais por aquele valor, somente por outros futuros, mas o débito continua. Então isso é uma dúvida que às vezes pode surgir bastante para vocês, quando até mesmo para pessoas que te questionem, seus futuros clientes, seus futuros jurisdicionados. Aqui nós temos futuros advogados, temos futuros juízes, servidores, promotores, todos a prol na justiça. Então, esse provavelmente será uma pergunta muito comum. E já fazendo um link com os tipos de alimentos que nós temos.
Porque, geralmente, quando nós falamos de alimentos, a primeira coisa que vem à sua cabeça, justamente é alimentos vinculados ao direito de família. A maioria dos casos, o pai devendo alimentos para o filho, tendo que pagar a pensão para o seu filho. Só que vocês têm que ter em mente que nós não temos somente essa categoria de alimentos. Nós temos os alimentos legais, os alimentos convencionais e os alimentos indenizatórios. Os indenizatórios são aqueles decorrentes de um ato ilícito. Muitos de vocês já devem ter visto a seguinte situação. Houve um acidente de trânsito onde houve o falecimento de uma pessoa. O outro condutor foi o responsável por esse acidente que ocasionou a morte daquela pessoa. Aquela pessoa, um pai de família que sustentava a sua casa, sustentava os seus filhos. Então, ele trazia sustento para a sua família, que agora, de forma abrupta, foi interrompida. Então, isso vai gerar uma responsabilidade civil, ok? Para aquele condutor que praticou o ato ilícito, e ele vai ter que pagar uma indenização para essa família, que tem caráter também alimentício. Só que esse alimento não gera prisão. Alimentos convencionais, nós podemos fazer um contrato, ou até mesmo um testamento. Todo mundo aqui, maioria, né, 7º semestre, correto? Estudando sucessão. Então, parte de sucessão que vocês viram no 2º bimestre, parte de legados. Estudando a parte de legados, vocês viram que nós temos um legado chamado legado de alimentos. Então, legado de alimentos também é um tipo de alimento que é um alimento convencional. Não está sujeito também à prisão. Qual que é o nosso tema aqui? Os alimentos legais, decorrentes lá do 1694 para frente, lei de família, em virtude do vínculo familiar. Então, os alimentos legais que nós estamos vendo hoje, que pode gerar essa prisão, são aqueles decorrentes do seu vínculo familiar. Quem que está obrigado a pagar esses alimentos, a dar esse sustento em virtude da lei? Nós temos o quê? Os cônjuges, os companheiros e os parentes, ascendentes e descendentes, e os colaterais até o 2º grau, que são os irmãos. Por quê? O que o legislador quis com isso? Ele nos vinculou a um princípio da solidariedade familiar, a função social da família. Todos os cidadãos, eles têm necessidade de sustento. Se porventura você não tem condições de prover o seu próprio sustento totalmente ou parcialmente, alguém teria que auxiliar você. Se não existisse a solidariedade familiar, isso ficaria a cargo do Estado. Então o próprio Estado já impõe isso à própria família, ao próprio vínculo familiar, dispondo que cônjuges, companheiros e os parentes, ascendentes e descendentes reciprocamente, com mais os irmãos, têm essa responsabilidade um com o outro. E quando que essa responsabilidade vai surgir? Quando uma pessoa tem essa necessidade, ela não consegue prover o seu alimento, o seu sustento por condições próprias, e a outra parte tem a possibilidade de auxiliar com esses alimentos sem prejuízo do seu próprio sustento. Então esse é o nosso princípio chave para poder justificar o direito de alimentos. Só que eu acho que vocês podem perceber uma fala interessante. Não é uma solidariedade familiar, não é um vínculo familiar. E quem que está obrigado? Ascendente, descendente e irmãos. Os irmãos, tanto unilaterais quanto bilaterais. Afinal, são irmãos. Deixou de ser irmão? Não, é seu irmão. E é só isso de parente que nós temos? Quem mais de parente que está faltando aí? Tio, sobrinho, primos, tios avós, sobrinhos netos. São os nossos colaterais de 3º grau e os nossos colaterais de 4º grau. Então, não existe a obrigação legal desses parentes contribuírem com alimentos. Obrigação, não serei obrigado judicialmente a prestá-los. Contudo, é importante que vocês saibam que existe uma minoria doutrinária, okay, onde defende que quem tem bônus, tem ônus. Lá em sucessão, vocês viram, os colaterais de 3º e 4º grau, eles podem ser herdeiros? Podem, vão seguir uma linha, né? Primeiro os descendentes em concorrência com cônjuge, ascendentes em concorrência com cônjuge, cônjuge sozinho.
Aí, irmão, sobrinho, tio e os colaterais de quarto grau. Então, eles estão na linha sucessória. Então, existe uma corrente minoritária que defende que deveria sim, apesar de não haver previsão legal, deles estarem inclusos na obrigação alimentícia também. Contudo, na maioria da nossa jurisprudência, nós utilizamos as disposições legais vinculadas aos ascendentes, descendentes e irmãos, sejam unilaterais, sejam bilaterais. Então esse é o primeiro ponto, aqueles que estão obrigados a pagar os alimentos. Quando que eles estão obrigados? Sempre que houver esse binômio. Aliás, outro ponto importante para nós, a necessidade que eu falei, quando uma parte necessita de prover esses alimentos para o seu sustento e a outra tem condições de poder fornecer sem prejuízo do seu próprio sustento. Quais são as palavrinhas-chave que nós usamos? Necessidade e possibilidade. Então, isso nós chamamos em alimentos de binômio. O binômio necessidade-possibilidade para poder fazer o arbitramento do valor. Arbitramento até de se vai haver ou não o arbitramento, a decisão de pagamento de alimentos e quanto ao seu valor também. É interessante também falar que nós temos uma nova corrente doutrinária também, que já nem fala mais em binômio, e já fala também em trinômio. Então, além disso, além da necessidade e possibilidade, nós temos necessidade, possibilidade e proporcionalidade, que é justamente isso, a verificar. Eu tenho necessidade, o outro tem possibilidade, mas isso tem que ser feito de forma proporcional. Afinal, alimento é para enriquecer alguém? É algum tipo de indenização para que você possa ter algum dano reparado aqui? Não. Ele é para que você possa prover o seu sustento. E o seu sustento, aqui, leia-se, alimentos em sentido amplo. O que é alimentos em sentido amplo? A gente fala em alimento, a gente vai pensar no nosso bolo de queijo ali, né, Gleice? Que está ali esperando, com um cafezinho depois, a gente já vai pensar no alimento. Mas o alimento que a gente está tratando é tudo necessário ao seu sustento. Você não vive só para comer. A gente tem os alimentos propriamente ditos, você tem que ter sua moradia, você tem que ter a sua saúde, você tem que ter o seu lazer também, você tem que ter a sua educação, é importantíssimo. Então, quando nós falamos de alimentos, nós estamos abrangendo o sustento com todos esses aspectos: moradia, vestuário, lazer, educação, os alimentos propriamente ditos. Então, isso é muito importante que vocês verifiquem. E, verificando quanto a isso, o valor, como que ele vai ser arbitrado, sempre olhando binômio, necessidade e possibilidade, alguns trinômio com a proporcionalidade. Por que isso é importante? Não é porque um sujeito, um cidadão, tem boas, grandes possibilidades, que necessariamente o seu alimentando, ele vai ter que ter uma grande necessidade também. Imagina a seguinte situação, vamos trabalhar os nossos casos clássicos, pai e filho, né? Geralmente é um pai que deve alimentos para os filhos. Depois a gente volta falando das pessoas que podem requerer alimentos um para o outro. Mas nosso caso clássico, acho que quantos aí? Quase todos do Unijuris, quase todos os nossos Unijuris vai ser o pai devendo. A mãe devendo. Digamos 5%, né? 95% o pai devedor de alimentos para o filho, 5% a mãe devedora de alimentos para o filho. Então vamos ao nosso caso mais prático, o pai devendo alimentos. Imagine que é um cidadão que ele tem grandes recursos financeiros, ele recebe muito, ele é um empresário, ele é um ator, um cantor, ganha 300 mil reais por mês. Quem nos dera, né? Isso daí é só para o Carmona, a professora Adriana, aí que a gente ainda não está nesse patamar, né, Gleice? Não estamos querendo, ainda não. Então ganha 300 mil reais por mês. Por que ele ganha 300 mil reais e vai ter que pagar uma pensão de 100 mil? Não. Ele tem possibilidade, condições de pagar uma pensão de 100? Tem. Mas é por isso que a criança, o filho dele tem essa necessidade? Não. Então, olhar isso proporcionalmente. E da mesma forma, ao inverso, às vezes, o indivíduo ganha um salário mínimo. Com os descontos, tudo que você vai ter, você vai ganhar o quê? Uns líquidos, uns 800.
reais, 850 reais líquido. Se tiver mais alguma coisinha, se eu for colocar um terço disso, não vai dar nem 300 reais. Será que é só 300 reais que uma criança necessita mesmo para poder sobreviver? Não. Mas eu também não posso confiscar toda a subsistência desse pai. Ele também tem que se sustentar, ele também tem as despesas dele. Na maioria dos casos, ele já vai ter uma outra família também. Então, eu não posso desprestigiar, tirar de um lado, puxar o lençol, cobrir um e descobrir o outro. Aí ele que vai ser necessitado, a família dele que vai passar por necessidades também. Então, é muito complexo e tem na hora de se fazer essa decisão. Você, como advogado, você vai pedir o melhor para o seu cliente. Se você é advogado ou filho, você vai querer tudo para o seu filho. Se você é da outra parte, você vai tentar se desonerar ao máximo. É o seu papel de defensor do seu cliente. Aí, como magistrado, tem que ponderar delicadamente. Então, ações de família não é simplesmente aplicação da lei. Nós precisamos ter um outro quê também, uma outra sensibilidade para poder analisar, porque você trabalha com o emocional, você trabalha com a vida direta daquelas pessoas. E já falando dessa questão da proporcionalidade, acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar, o alimento vai ser arbitrado em 30% ou 1/3 do salário do devedor, do pai. Já ouviram falar disso? Isso será que está escrito em algum lugar da lei? Não, não está. Então, alimentos, a gente tem muitas questões decididas jurisprudencialmente também. Acabou-se, se tornando praxe que uma indenização ou que um alimento proporcional que não fosse desfalcar o pai para o seu sustento e que pudesse ser razoável para o filho poder sustentar, seria numa margem de 1/3, 30% do salário desse cidadão. Quer dizer que isso é invariável? Não. Isso é uma média jurisprudencial que nós temos. Mas nós temos casos e casos. No caso do cidadão de 300 mil reais, eu vou arbitrar em 1/3? Não, vai ser muito menos. Mas e se ele ganha um salário mínimo, mas o seu filho ele tem uma doença congênita grave e necessita de acompanhamentos especiais, um tratamento, um remédio diferenciado? Será que ele vai poder ter um arbitramento ainda acima desse 1/3, mesmo ele recebendo um salário mínimo? Sim, também podemos. Isso daí não existe algo fixo na nossa legislação, muito menos na jurisprudência, acompanhando caso a caso quanto a isso. Quanto aos tipos de pagamento, a gente está falando 30%, o valor, eu vou arbitrar em salários mínimos esse alimento. Se a pessoa tem uma boa condição, eu posso também arbitrar e não tem uma carteira assinada, por exemplo, eu posso arbitrar o valor em salários mínimos também. Esse tipo de alimentos nós chamamos de alimentos que estão pensionados, okay? Que é um valor em dinheiro. Aí esse valor em dinheiro, a outra parte que recebe vai poder administrá-lo da melhor forma e adquirir aquilo que ele necessita para o seu sustento, para o seu vestuário, para a sua moradia, para a sua educação. Mas é importante que vocês tenham em mente que isso não é a única forma de se pagar alimentos. Eu posso fazer pagamento de alimentos in natura. Como assim? Eu posso pagar diretamente a escola do meu filho. Meu filho necessita de um remédio muito caro de uso contínuo. Eu posso fornecer esse medicamento diretamente. Em algumas situações é até mais interessante, facilita para todos. Nós temos situações, por exemplo, existe um caso em São Paulo, onde o pai era um médico. E a criança ela tinha uma doença que necessitava de um tratamento contínuo, que o medicamento era caro e tinha que sempre estar sendo fornecido. O que era mais interessante para todos? O pai, como médico, ele tinha melhor acesso na compra desses medicamentos, até com desconto. Então ele já tinha esse acesso muito mais fácil e facilitava para a mãe e para o filho já levar diretamente do que ela ter que ir na farmácia todo mês e adquirir esse medicamento. Então nós podemos fazer esse arbitramento de alimentos in natura também, em vez de ser somente em dinheiro. Então isso é importante nós termos em mente. E quanto aos obrigados?
as pessoas que têm que pagar esse alimento. Nós temos o princípio que os alimentos eles são divisíveis e eles são subsidiários. Então, os graus mais próximos estão responsáveis pelo pagamento desses alimentos, em detrimento dos graus mais remotos. Vamos traduzir isso daí? Então, geralmente, o filho vai pedir para quem? Para o pai. Mas, e se o pai não tiver condições totais de pagar o alimento necessário para o filho? Vamos dizer aí, o pai recebe R$1.000 por mês e o filho foi comprovado que ele tem uma necessidade de R$1.000. Eu vou ter como arbitrar alimentos de R$1.000 para o pai que recebe R$1.000 por mês? Não tem como. O cara vai preferir ser preso logo. Que adianta ele trabalhar e não receber nada, né? Já passar tudo para o filho. Não vai, se torna logisticamente impossível. Então, o que a nossa legislação falou? Ok, mas quem são os obrigados? É só o pai? Eu falei que é só ascendente de primeiro grau que é obrigado? Não, são os ascendentes. Então, depois do pai, quem que vem? Os avós. Então, eu posso ter até mesmo uma ação avoenga. Esse nomezinho, né, meio feio, avoenga, mas está relacionado aos avós. Só que eu não vou pedir diretamente aos avós. Eu tenho que passar primeiro pelo pai. Verificar qual que é a possibilidade desse pai. Verifiquei que esse pai ele tinha possibilidade de pagar até R$400. Então, essa diferença eu vou poder requerer para os avós. Certo? De forma divisível e subsidiária. Isso que é importante. E quando eu vou chamar os avós, e todo mundo vai dividir igualzinho, então, todos os valores? Não. Também a gente vai verificar a proporcionalidade. Quem se lembra aqui das questões de direito de sucessões também, quando a gente faz uma redução da disposição testamentária, um direito de acrescer, que a gente não faz divisões iguais, a gente faz divisões proporcionais. A mesma coisa aqui também. A gente não vai dividir igualmente a obrigação entre os avós. Vamos dividir proporcionalmente. Afinal, necessidade, possibilidade com proporcionalidade. Às vezes eu tenho um avô que tem melhores condições do que o outro. Então, nada mais justo que esse arque com uma parcela maior. Okay? Então, isso é a outra característica de lei de alimentos. Divisível e subsidiário. Só que, lembra que eu falei que eles eram recíprocos? Então, descendentes, ascendentes, recíprocos. Então, a gente sempre pensa, né, filho pedindo alimentos para o pai. Mas o inverso pode acontecer. Nós podemos ter o quê? O pai pedindo alimentos para os filhos. E hoje em dia, até mesmo com a nossa disseminação da educação, a valorização da educação no nosso país, que num passado não muito distante, isso não era tão valorizado e também não tinha tantas possibilidades, tanto acesso da população a um curso superior. Então a maioria da população às vezes nem conseguia isso, terminava o segundo grau e já ia para o mercado de trabalho e perpetuava aquela situação padrão da família. Mas hoje nós temos diversas histórias de muitos filhos que conseguem ter condições muito melhores que o seu pai. Então, o filho conseguiu se sobressair na carreira e tem uma condição financeira muito melhor do que o pai. Deveria-se, né, a solidariedade, você também estar sempre presente nessa convívio familiar, mas infelizmente nem sempre isso acontece. E nós podemos ter situações em que os pais estão em situação de penúria e não conseguem se sustentar somente com aquele provento. Afinal, a aposentadoria nossa, INSS, né? É terrível, né? Só aumenta o valor para você poder descontar mais do seu salário. Mas o reajuste de quem já é aposentado não é o mesmo reajuste de quem é do padrão para poder fazer o nosso desconto. Então a gente sempre está pagando mais e os aposentados recebendo menos. E, infelizmente, esse é o nosso sistema previdenciário. E será que depois que você tem uma certa idade, seu custo vai diminuir? Pelo contrário, ele vai aumentar. Você vai precisar de mais médico, você vai precisar de mais medicamentos, o seu custo de vida também sobe. Então, você havendo essa necessidade e você não consegue de forma solidária e amigável com os seus descendentes, o pai vai poder pedir alimentos para o filho.
E aí, graças ao nosso Estatuto do Idoso, no artigo 12, nós vamos ter uma mudança nesse princípio da divisibilidade e subsidiariedade. Se for o ascendente pedindo para o descendente e esse ascendente já for idoso, esse alimento torna-se solidário. Lembram de solidariedade, que vocês estudaram em Direito das Obrigações? A solidariedade não se presume, ela decorre da lei ou da vontade das partes. Aqui nós temos uma solidariedade legal, prevista no nosso Estatuto do Idoso. Então, quando são idosos requerendo alimentos, deixa de ser divisível, passa a ser solidário essa obrigação alimentícia. Isso é importantíssimo. O OAB, principalmente, gosta de fazer esse tipo de pergunta quanto à divisibilidade e solidariedade com os idosos. É bem interessante que vocês tenham isso em mente. Principalmente porque isso aí não está no Código Civil. No Código Civil você só vai ver a divisibilidade. Mas está lá no Estatuto do Idoso, remetendo a alimentos também. Então é importantíssimo fazer esse link. Olha aqui. Tempo, senão... Clarissa voltou enquanto ela estava lá fora, estava feliz, né? Aí ela voltou, já fico aqui apreensivo. Não está, tem tempo ainda. Nós temos também só falando, porque eu não vou entrar muito no seu tema, tá, Mariana? Não se preocupe, não, que eu já também você vai falar a questão de prescrição, né? Para poder... O processo vai entrar muito na prescrição. Não. Tá. Então, por que você, independente, eu falei, o pai pedindo alimentos para o filho, tem 60, 70 anos, ele pode pedir, né? Então, às vezes pode surgir para vocês uma dúvida quanto à prescrição da pretensão desses alimentos, né? Como que eu vou poder, até quando que eu posso requerer esses alimentos? E aí é um detalhezinho que faz toda a diferença. Eu vou falar para vocês, os alimentos não estão sujeitos à prescrição. Aí vocês, como bons alunos, estão aqui no sábado de manhã, então eu tenho certeza que são dedicados, que são interessados. Vocês vão lembrar da sua aula de atos e fatos, né, de Civil 2. Tá forçado, professor. Né, que eu tenho certeza que vocês tiveram uma ótima professora, né, não sei, Adriana Cardoso quem foi, né, de atos e fatos. E vocês vão lembrar que lá no 206, parágrafo 2º, fala que os alimentos prescrevem em 2 anos. Peraí. Mas como assim não está sujeito à prescrição e prescreve em 2 anos? Será que foi a falta de dormir na viagem que está fazendo eu fazer isso? Não. O que acontece? Quando que vai surgir a minha necessidade? Quando que eu vou estar em uma situação que eu não consigo me sustentar? Não sei. Pode surgir a qualquer momento. Ou seja, a qualquer momento da minha vida, quando surgir a minha necessidade e eu tiver alguém, desde aqueles que eu já falei anteriormente, que tem a possibilidade de fornecer esse auxílio através do alimento, a qualquer momento da minha vida, eu poderei pleitear os alimentos em detrimento daquela pessoa. Desde que eu demonstre a minha necessidade e prove a possibilidade da outra pessoa. Por isso que o direito a alimentos em si só, ele não está sujeito à prescrição. Então, o que cargas d'água é o prazo de 2 anos que está no 206. Simples. A partir do momento que eu ingresso, que eu requeiro os meus alimentos, eu vou ter uma decisão judicial arbitrando aquele alimento, que geralmente vai ser em prestações mensais, para ele ser pago. Agora sim, agora eu já tenho um valor arbitrado judicialmente, que se não for pago, surge a minha pretensão de poder executá-lo. E aí, cada prestação dessa, aí sim, cada prestação dessa está sujeita ao prazo prescricional de 2 anos. Então, não confundam. O direito de pleitear alimentos não está sujeito à prescrição. A partir do momento em que eu tive esse alimento decidido judicialmente, arbitrado, já tenho as minhas prestações arbitradas, decididas, aí sim, cada uma dessas prestações, eu já surgiu a minha pretensão de requerê-las judicialmente, poder executá-las. Aí, os 2 anos.
E aí, mais um detalhezinho, vocês não podem esquecer, lá que a professora Adriana, tenho certeza que ela falou muito bem para vocês lá. A irmã não está rindo aqui, que certamente deve falar isso aqui toda hora lá no Unijures, né? Que o 197, inciso 2º, o que ele fala para a gente? Não estão sujeitos, não corre a prescrição entre os ascendentes e descendentes, enquanto estiver sujeito ao seu poder familiar. Ou seja, nosso caso clássico, que nós estamos trabalhando, pai devendo alimentos para o filho, ok? Pai devendo alimentos para o filho. O pai não paga esse alimento. O prazo para esse filho poder executar a ação, 2 anos de cada prestação. Mas não corre o prazo entre eles enquanto ele estiver sujeito ao poder familiar. Até quando que você está sujeito ao seu poder familiar? Até os 18 anos, desde que você não seja emancipado. Então, até os 18 anos. Somente vai cumprir esse prazo após os 18 anos. Então, olha o seguinte casinho. Você foi lá, arbitrou alimento, sua mãe te representando, ingressou judicialmente com ação de alimentos contra o seu pai, quando você tinha 10 anos. Arbitrou lá R$1.000 por mês. E o seu pai não pagou você nunca. Passou 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sua mãe não executou. Não executou nada. Chegou a 18 anos. Agora você, né? Fala, agora eu já posso tomar as minhas decisões. Mamãe não queria executar porque ela não queria entrar em debate mais com o papai. Ela já ficou muito triste com aquela ação. E aí também falou, também eu não vou conseguir os alimentos lá, mas também não vou executar mais, porque eu não quero ver mais a cara daquele cafajeste na minha frente, isso aqui me desgastou demais. Chega, não vou fazer mais nada. Aí você, mamãe, olha a poupança que a gente tem, né? Quanto dinheiro, né, para receber, papai tem condições, vou deixar isso não. Mas já passou 2 anos, né? Já está com 18, né? 8, só vai poder executar os últimos 2? 197, inciso 2º, não, somente vai correr o prazo, começar a correr o prazo, após o término do seu poder familiar. Então, completou 18, você ainda tem mais 2 anos para você poder cobrar tudo. Então, até os 19 anos, 11 meses, 29 dias, você vai poder cobrar o quê? 10 anos, os 8 anos, de 10 até os quase 20 anos que você tem. Você vai poder cobrar todos esses 10 anos de alimentos que estão em atraso. Isso é muito importante para vocês. Ah, mas quem que vai deixar acontecer isso, né? Deixa. A Clarissa lembra, né? A gente tinha lá um caso lá, o cidadão nos procurou com alimentos arbitrados desde os 7 anos dele, foi procurar com 19 anos e 10 meses e meio, quase 11 meses. Só que não tinha documento nenhum dos alimentos, até duvidava que ele realmente tivesse os alimentos arbitrados judicialmente. Então você vai ter que correr aí, ó. Você falou que tem, eu preciso do documento, né? Aí correu, conseguiu a certidão do divórcio, onde na certidão do divórcio da mãe foi arbitrados alimentos homologados judicialmente. Sim, tinha. Aí até ele correr, fazer todos os cálculos, tudo protocolado, com 19 anos, 11 meses e 2 semanas. Conseguimos. O processo isso aqui virou isso aqui, né? O pai fez de tudo quanto era possível, imaginar, fez de cálculo telar, fez embarque, fez até coisa que não existia, fez até exceção de pré-executividade, para tudo, para tentar, mas no final conseguimos. Por quê? Não está prescrito. Okay? Então, é muito importante vocês fazerem essa diferença. E saber também que, apesar de não correr o prazo prescricional entre os ascendentes e descendentes, quando tiver o poder familiar, os alimentos eles só podem ser cobrados, exercido o seu direito, a sua pretensão, para os alimentos atuais. O que é isso? No meu exemplo, o cidadão ingressou com ação de alimentos aos 10 anos. Ele só vai poder requerer alimentos dali para frente.
Tá? Então não vai pensar, porque não tem prazo prescricional, imprescritível, tudo, estou com 10 anos, quero alimentos desde quando eu nasci. Não. E tem gente que quer isso. Chega lá, tenho certeza que chega aí lá querendo, né, Hermona? Falando, eu quero tudo para trás. Não pode, é dali para frente, porque o raciocínio é muito simples. Os alimentos, eles não têm cunho simplesmente indenização para você enriquecer. Ele é para o seu sustento. Se você viveu até seus 10 anos, está vivo, se sustentou, de bem ou mal, você se sustentou. Agora é daqui para frente. Então isso é muito importante que a gente tenha em mente também. Ótimo. Você foi lá, bonitinho, conseguiu seus alimentos, seu pai está pagando tudo bonitinho. Só que aí o seu pai leu esse negócio, que você está obrigado, até quando você tem poder familiar, você é obrigado a pagar os alimentos, né? Mas que depois desse poder familiar extinto, né? Você já poderia não pagar mais, né? Aí ele se consultou com algumas pessoas que não estão aqui presentes, né? Que não são tão dispostas ao conhecimento, como todos vocês aqui nesse sábado de manhã. E aí foi orientado, completou 18 anos, você para de pagar. Quer dizer, completou 18 anos, se extinguiu os alimentos? Tá, beleza, ele sabia disso, mas ele tinha escutado, então a pessoa sabia mais ou menos, escutou, olha, você é obrigado a pagar alimentos até o momento que ele estiver cursando o ensino superior. Então, enquanto ele estiver cursando o ensino superior, você paga. Ele formou, você para de pagar, tá? Aí ele esperou ele formar, formou, o que ele fez? Parou de pagar, tá certo aí? Também não. Porque os alimentos, eles não se extinguem automaticamente. Você precisa de uma ação de exoneração de alimentos. Se você quiser, completou 18 anos, quiser tentar lá uma exoneração, você pode até tentar. Beleza, mas o problema é que você está tentando, você não pode parar de pagar. Seu filho está cursando a faculdade ainda, então existe obrigação legal, está lá na lei escrito, enquanto estiver cursando a faculdade, você tem que pagar alimentos ainda para o seu filho? Não está escrito. Também entendimento jurisprudencial, que você ainda tem que dar essa educação do curso superior ao seu filho. Mas também não é ad eterno. Já pensou? O cara só para ele não parar de receber alimentos, ou ele faz uma graduação atrás da outra. Ou então ele faz, aí ele pega umas férias de um ano, aí ele volta, depois ele reprova, vai assim? Também não. Então você tem que ter responsabilidade também quanto a isso. Só que tudo isso é variável. Já li decisões em que o pai só tem a obrigação de pagar o ensino superior, terminou o ensino superior, não tem obrigação nenhuma quanto a outros cursos de especialização. Eu já vi também decisão que obrigou o pai a pagar curso de especialização também em caráter de alimentos. Então, como a gente falou, isso é tudo caso a caso, analisado necessidade, possibilidade com proporcionalidade das partes. Ok? Então, mesmo assim, foi lá, continuou pagando, o filho graduou na faculdade, pulou grau, para de pagar? Não. Ingresse com a ação de exoneração de alimentos. Se você parar de pagar simplesmente, você continua devedor, você continua com aquele débito, esse débito vai poder ser executado. E você ainda está sujeito ao pedido de prisão lá por parte do seu filho, que nós não vamos querer isso. Okay? Quase acabando o nosso tempo, então deixa eu já passar aqui por um outro tópico, que nós temos o 1707, que é muito importante, ele tem vários detalhezinhos para nós. Olha o que o 1707 fala. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Então vamos lá, parte por parte. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos. Então, nosso princípio é os direitos a alimentos são irrenunciáveis. Eu posso dispensá-los. O que é dispensar? Não exercer. Porque eu tenho uma certa necessidade que obrigatoriamente eu tenho que requerer alimentos do meu pai? Não. Então, eu estou dispensando, eu não estou exercendo esse meu direito. Mas eu não posso renunciar, eu não vou poder assinar um contrato, um acordo, qualquer coisa com meu pai, renunciando a esse direito. O máximo que se admite quanto à renúncia
que já foi, já temos decisões, né, na STJ quanto a isso, após o término do relacionamento, que os alimentos também são entre cônjuges e companheiros, né? Com um divórcio, tudo, tendo o fim do vínculo familiar, com o divórcio e a extinção desse poder e a extinção dessa unidade da união estável, admitia a renúncia desses alimentos entre os cônjuges. Então seria o máximo que a gente poderia falar de renúncia. Okay? Segunda parte, o crédito é insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Cessão. Não tem loja que recebe algum pagamento em cheque e aí vai na factory e troca o cheque? Eu não posso fazer uma certidão de crédito alimentício e na factory trocar, porque ele é personalíssimo. Penhora. Também eu tenho valores que eu recebo de alimentos, esses valores não estão sujeitos a penhora. E compensação é o mais engraçado de se falar, né? Porque vocês estudaram compensação lá em direito das obrigações também, se lembram? O que é compensação? Quando duas partes são credoras e devedoras mútuas ao mesmo tempo, um deve para o outro. Então, o que eu faria? Em vez de eu pagar para a Adriana me pagar, nós compensamos o débito, estamos quites. Alimentos é proibida a compensação. Então, imagina que você está obrigado a pagar alimentos para a sua ex-mulher ou para o seu ex-marido, tá? Mulheres, igualdade, tá bom? Todo mundo pode ser sujeito aí, tá bom? Ó. Hoje em dia, né, Gleice? A gente tá ficando para trás, né? Quem que tá comandando aqui, ó? Clarissa. Quem que é a maior aqui, ó? Quem é a maior dos palestrantes? Doutora Adriana, doutora Mariana. A gente tá ficando para trás. Se a gente vai divorciar, quem tem melhor condição financeira aqui? São elas. E aí, já voltando, que acho que eu esqueci de falar isso daí também no início, né? Os alimentos, ele não é só para o seu sustento, é para manter o seu padrão que você tinha de vida também, ok? Então não é só o indispensável. Aí tem um nomezinho lá, meio feinho, lá na doutrina, civis ou congruos, que são para manter o seu padrão. Então, se eu tinha uma vida... Cadê Moacir aqui? Vazou. Só porque eu ia falar isso, né? Você fez isso daí. Deu uma tarefa, né? Então lá, quem que manda na casa? Quem faz tudo? Clarissa. Quem que vai lá? Tem uma melhor condição lá? Clarissa. Vai lá que divorcia. Quem que vai ter que pagar a pensão pro outro? A Clarissa que vai ter que pagar a pensão. O Moacir é óbvio. Para poder manter a condição. Você tem que manter o mesmo padrão, né? Não vou divorciar, não. Não vai, não. Já desisti. Tá, ótimo. Gleison com Mariana, mesma coisa aqui. Isso aí, você tem que ser sustentado. Ó, quem que tem melhores condições? A Mariana. Viu como a gente está por baixo, pessoal? As mulheres estão tomando conta, né? Então isso, apesar de brincadeira, isso é princípio de direito de alimentos, né? Não é só o indispensável, para você poder manter também o seu padrão. Falando da compensação, só para a gente fechar, que aí está certinho nos nossos 45 minutos. Imagina que nesse divórcio foi arbitrado alimentos entre os cônjuges, mas e também havia uma dívida entre eles. O cidadão pode deixar de pagar uma das prestações sob a alegação de que a outra pessoa é devedora de um contrato e assim ele está fazendo compensação? Não pode. Pode o pai inverter por conta própria a forma que os alimentos foram arbitrados e assim querer fazer a compensação? Não, também não pode. Então o pai está devendo lá os alimentos para o filho lá, já está devendo lá 5 mil reais de alimentos. Aí, como uma forma de tentar agradar o filho, fala: olha, eu vou pagar a sua viagem para Disney, tudo pago, ó, tá, passagem, tudo que você vai gastar. E com isso já pagou até mais do que os 5 mil, pagou 6 mil reais. Ele pode utilizar esse fato como compensação pelo não pagamento dos 5 mil reais em dinheiro que tinha sido arbitrado? Não, isso é compensação também. Então, tudo que foi feito extra não está sendo abatido nos alimentos. Então, é outra dica também, que muita gente, às vezes, de forma esperta ou de forma ingênua, acaba querendo fazer.
paga-se de uma maneira diferente aquilo que tinha sido arbitrado judicialmente e depois quer compensar. Não, não pode. Sua obrigação é pagar aquilo que foi determinado daquela forma. Se você quiser conceder algo extra ao seu filho, ótimo. Mas não queira abater isso nos seus alimentos. Tem outras coisas também para a gente falar, mas aí nosso tempo, né, curto, e nós temos também outras que vão poder aprofundar em outros temas. Obrigado, pessoal.